Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados paroquianos, prezados irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham nesta celebração ou que participam desta celebração eucarística de um modo diferente, em casa mesmo, e portanto nessa igreja doméstica que não exclui a igreja comunidade ou a igreja mais ampla, porque mesmo vivenciando a fé, aí na igreja doméstica, que é a casa, a família, nós temos também, ou nós somos também, partes de um todo. A família doméstica, ou a igreja doméstica, melhor dizendo, a igreja doméstica é uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja formada por todos os batizados e batizadas. E, portanto, neste tempo de pandemia, tem sentido, sim, rezar em casa. E é obrigado a rezar só em casa mesmo, às vezes. Mas, quando a pandemia passar, a gente não se esqueça de viver a fé mais ampla, a fé ligada
uns aos outros, ou a fé que faz a comunhão, a partilha. Já estou comentando sobre o aspecto da liturgia de hoje. A liturgia de hoje que nos fala, não sei se muitos se lembram, mas ouvimos nas leituras palavras como poder, como cargos, como administração, destituição de cargos, e ao mesmo tempo, já aqui no Evangelho, encontramos todo esse dinamismo, onde Jesus dialoga com os seus discípulos, com os apóstolos, e ao mesmo tempo gera, cria, institui essa igreja na dimensão maior do que a igreja doméstica, como nós estamos aí em casa. E, portanto, nesse dinamismo do Evangelho, Jesus, dialogando com os apóstolos, ele cria, institui, podemos dizer aqui o verbo inventa, inventar, criar, pela primeira vez, inventar, criar, instituir, ou oficializa. Então Jesus institui a igreja e, portanto, igreja numa dimensão muito maior do que a nossa casa. A igreja numa dimensão muito maior do que a nossa vivência particular dentro de casa. Aqui já nos lembramos de alguns católicos que dizem assim: quando podiam vir para a igreja e não vinham, repito, quando podiam vir à igreja e não vinham, porque não queriam, diziam assim: eu não preciso ir para a igreja para viver minha fé. Eu vivo a minha fé dentro da minha casa. Hoje, no tempo, na circunstância da pandemia, que viva bem, católico, a sua fé lá dentro de casa. Aproveite bem. Reveja-se ou analise-se como cristão católico, como igreja. Assuma a sua vida cristã aí dentro de casa. Porém, quando puder vir à igreja maior do que a igreja doméstica, aí você vai se lembrar do Evangelho de hoje e virá mesmo. Pois bem, meus prezados irmãos e irmãs, eu tinha dito que já as leituras nos falaram de destituição, de administração. Relembrando o que ouvimos na primeira leitura. Assim diz o Senhor a Sóbina, ou alguém pronuncia Sobina, era uma pessoa
Sobina ou Sobina. Sobina era uma pessoa. E o Senhor manda Isaías dizer para essa pessoa que era o administrador do palácio do rei. Então era alguém que tinha um cargo, como muitos de vocês aí em casa têm os cargos de confiança, cargos de lideranças, cargos não sei de quê, os mais variados cargos. Os cargos para quê? Para administrar, para trabalhar pelo bem dos outros, não só buscar o seu saláriozinho, não é? Administrador. Sobina era o administrador do palácio. Era uma pessoa muito importante lá no palácio e, portanto, era uma pessoa que tinha esse posto de serviço ou cargo de confiança do rei. E para que serve esses cargos? E quem é esse rei? Esse rei era o rei de Israel. E entre o povo de Israel, o rei, para o povo de Israel, rei é para servir, não é para ser servido. Você vai encontrar na Bíblia pessoas que têm os cargos, têm autoridades de reis. Reis do povo de Deus. O povo de Deus tinha reis. E o povo de Deus tinha reis para servirem ao povo. O povo de Israel não queria rei para servir a ele ou para ser este rei servido somente pelo povo, ou somente este rei ser servido pelo povo. Os reis de Israel, eles existiam como um acordo entre o próprio povo de Deus. O povo de Deus se combinava: olha, vamos criar um rei, vamos dar o poder a um rei, e ele vai nos governar, e vai nos governar bem. Então, o povo de Israel, ele tinha rei ou reis a serviço deste povo. O Sobina era o administrador do palácio do rei de Israel. Exatamente, este Sobina, ele, em vez de estar, por exemplo, Jerusalém estava numa crise terrível. Toda a cidade de Jerusalém, a Palestina, enfim, o país onde o povo de Deus habitava, ou o lugar onde o palácio do rei estava estabelecido, a região fora do palácio estava em crise. A coisa não estava boa. Só estava bem dentro das quatro paredes do imperador, do rei. Aí sim. Que crise tem dentro dos palácios? Nenhuma. Fora dos palácios, aí tudo de ruim acontece, muita gente passa necessidade, mas dentro do palácio do rei, tudo está muito bem. E o bem do palácio
às vezes acontece às custas do mal ou do mal-estar, à custa do sofrimento de quem está fora do palácio, à custa do sofrimento do povo ou dos subordinados do rei. O Sóbina estava dentro do palácio e ele estava agora construindo uma bela sepultura. Depois vocês vão ver Isaías, os versículos anteriores a esta leitura. E portanto, a leitura de hoje, Isaías, começa exatamente no capítulo 22, versículos de 19 a 23, é a leitura de hoje. Você olhando Isaías 22, os primeiros versículos do capítulo 22, você vai encontrar esse fato: Sóbina construindo uma bela sepultura para quando ele morrer, ter onde as pessoas teriam de sepultarem o corpo dele. Era costume dos reis, imperadores. Não sei se ainda hoje tem muita gente que constrói os belos túmulos. Tem gente que manda construir as carneiras. Quem tiver dinheiro, né? Qual é o mal de construir suas belíssimas carneiras, túmulos bonitos, para depois, quando você morrer, alguém lhe enterrar lá ou colocar lá os seus restos mortais? O Sóbina, administrador do palácio, estava preocupado com a belíssima sepultura dele. Agora, imagine você que está nos escutando, que sentido tem uma pessoa se preocupar em deixar belíssimos túmulos ou belíssimos sinais de sua existência, senão as boas obras? Tem muita gente que se preocupa com os sinais externos, né? Os luzeiros, os bustos nas praças públicas, nos cemitérios, os belíssimos palácios em forma, ou os belíssimos túmulos em forma de palácios lá no cemitério. Mas muitas vezes essas pessoas não se preocupam em distribuir as riquezas para ajudarem as pessoas, né? Então, que sentido tem você deixar uma boa lembrança através de um monumento artístico, cultural, e não se preocupa em fazer a caridade para você encontrar lá esse tesouro no céu? Era o que Sóbina estava preocupado, em construir uma bela sepultura. Então chega a Deus e diz: você vai ser destituído desse cargo, você vai perder esse cargo. Eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo vou tirar esse cargo, esse privilégio, você vai perder. Eu vou te destituir do posto que ocupas. São as palavras de Deus dirigidas a Sóbina através de Isaías. Diz assim: e demitir-te do teu cargo. E aí Deus promete dar esse cargo a outra pessoa, para que essa pessoa, ocupando o cargo, vá servir ao povo. Aqui, resumindo, é bom nós lembrarmos: os nossos postos que ocupamos na vida, precisamos usar do que nós ocupamos, precisamos usar do poder que nós temos
nos postos de serviços. Por exemplo, quando eu chego num balcão de qualquer ambiente aí, você encontra cada tipo de funcionário. Funcionário mal-humorado, funcionários em todos os tipos, em todos os setores. Você encontra funcionários ou empregados mal-humorados, não atendem bem as pessoas, não mandam nem você esperar. Por exemplo, quando eu vou num posto eu vou abastecer em algum posto, que eu vejo aqueles funcionários tá vendo chegar 2, 3 para abastecer os carros, mas um pequeno gesto de olhar e fazer um sinalzinho, dizer, momento, viu? Quer dizer, ali já é uma atenção, você se sente cativado para esperar. Mas quando você vê um funcionário tratando com indiferença, olha para você, olha para o mundo, mas nem, ou então olha, mas não lhe diz nada. Quando tem oportunidade, eu vou para outro lugar que está mais precisando do dinheiro do que aqueles que estão indiferentes. Quer dizer, você encontra pessoas que ocupam cargos, ocupam lugares que é para servir, mesmo que você esteja ganhando dinheiro, mas então você está ganhando para atender bem. Se é um voluntariado, e aí às vezes tem alguns até que dizem, eu estou aqui, espere se quiser, porque eu estou aqui, não estou ganhando nada por isso. Boa coisa, ou então, boa sorte, largue o voluntariado, deixe ali o lugar para os outros, porque quem sabe tem um voluntário querendo servir no seu lugar, mas você está ali dizendo, espere se quiser, porque eu não estou ganhando nada com isso, estou aqui porque você quer. E se você quer estar ali no posto de serviço, ou em algum lugar qualquer, setor, mostre o seu amor, o seu afeto, o seu gosto de servir. Isso é interessante. É interessante exatamente essa realidade de servir as pessoas. E olha que nós temos maus servidores do povo, em todos os setores, sejam em setores religiosos. Sim, a justiça começa de casa. Por que não? A justiça começa em casa mesmo. Não há nenhum mal nisso. Não há um mal olharmos para nós mesmos e fazer o nosso exame de consciência. É para isso que o Evangelho serve mesmo. Agora, em vários lugares, setores religiosos, sociais, privados ou não privados, a gente encontra uma má vontade terrível. Só querem usufruir, só visam os salários, só visam os privilégios. Não. Todos nós podemos usufruir do justo salário ou do bem-estar que ocupamos. Agora, não vamos esnobar, não vamos nos exaltar, não vamos oprimir com a nossa pedância ou petulância, arrogância. Vamos curtir bem o momento, vamos usufruir bem os postos de serviços, aproveitar no sentido bom da palavra, não se aproveitar sugando da boa vontade dos outros, ou abusando dos outros, mas servindo. E quando se serve, o bem-estar é uma corrente
é uma circulação de bem mesmo. Quando a gente age bem, onde quer que esteja ocupando cargos, serviços, a pessoa se sente bem, cumpre sua missão, sua obrigação, e os outros se sentem também realizados. Quer dizer, há uma circulação de bens, né? O bem-estar é circulado. Não ficar uma pessoa só sendo usufruindo e os outros sofrendo. Isso serve por quê, gente? Porque nós vamos encontrar aqui no Evangelho de hoje Jesus instituindo a igreja para o serviço. Jesus criou mesmo, instituiu mesmo a igreja para o serviço. Ele chama aqueles 12 e pergunta para eles: qual é o comentário que vocês estão ouvindo sobre mim? Então, Jesus faz uma pesquisa rápida, né? Já é época das pesquisas, não é? Bela época das pesquisas. E Jesus fez uma pesquisazinha rápida. Obrigado. Boa servidora. Muito bem. Então, Jesus fez o que é que estão ouvindo comentar sobre mim? Diz que o Senhor é um profeta. É um profeta que ressuscitou. Dizem que é João Batista que voltou a viver. É Elias que voltou a essa terra. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Enfim, estão comentando que o Senhor é um profeta. Bom, mas Jesus não quer. Jesus não se baseia em opiniões. Às vezes dizem que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. O que o povo diz pode ser, bom, nem sempre, mas Jesus ouve ali e pergunta para eles. E diz para eles: eu não estou interessado no que o povo está comentando sobre mim. Se bem que tem muitas pessoas que ficam preocupadas. É claro que a gente, até curiosamente, quer saber o que é que estão comentando sobre mim, hein? Por exemplo, né? O que é que estão comentando? O que é que estão comentando sobre o padre, né? O padre, sim, daí. Você teria coragem de ouvir tudo? Você aí, ouvinte, você católico que está em casa, onde for, você teria coragem de ouvir todas as opiniões a seu respeito? Tem muita gente que não gosta de ouvir comentários ruins sobre a própria pessoa, não é? Elogios, misericórdia, né? Elogios, estão falando bem de mim. Mas Jesus então diz: as pessoas estão falando sobre mim, ou bem ou mal. João Batista e Elias tinham também os seus defeitos. O povo achavam Elias, João Batista ou Jeremias profetas rígidos. Horas falavam bem, horas falavam mal. Então Jesus diz: não me interessa. O que eu quero saber é de vocês. Para vocês, quem eu sou? E aqui é importante a resposta que Pedro responde a Jesus. E também a você, católico, que está nos escutando, ouvindo, Jesus pergunta a você: para você, quem eu sou? Você já foi batizado, quem sabe crismado, recebeu o sacramento do matrimônio, se é casado na igreja? Então, você já se confessou? Você já recebeu outros sacramentos da igreja?
Aí você diz, eu já sou cristão, já sei tudo. Jesus continua perguntando para você hoje. Para você, quem eu sou? E então Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus parabeniza Pedro, diz a Pedro que foi o Pai quem revelou aquela verdade. E você, católico, precisa conhecer a cada dia quem é Jesus. Mas, padre, eu já conheço, já li o catecismo da Igreja Católica, já fiz catequese, eu sou católico praticante, e daí? E daí? Será que Jesus não tem mais novidade para você? Padre, eu sei, ele tem graças. Não é só graças. Não. O que é que você até espera novidades de Jesus para você? E você, tem sido alguma novidade para Jesus? Padre, ele me conhece. Ele conhece a minha ruindade e a minha bondade, sim. Mas faça também um trabalho de conhecimento de você mesmo, conhecimento de Jesus. Vá se conhecendo, ou vá descobrindo as novidades que você ainda tem dentro de você, não só para os outros aqui na terra, mas até para Deus. Faça coisas boas, demonstre, pratique coisas boas. Padre, eu já fiz tantas coisas boas, e isso basta para você? Faça mais, criatura. Você não quer sempre mais de Deus? É claro que Deus é tudo para nós. Mas às vezes você é essa vasilha que só quer ser preenchida e com o seu orgulho, autossuficiência, você não quer jogar para fora, você não quer dar para Deus mais alguma coisa. Você sempre dizendo, eu já faço. É pena que muitos cristãos dizem, eu já sei, eu já faço. É bom a gente dizer, eu faço e farei sempre mais. Eu sou cristão e serei sempre mais. Eu conheço a Jesus, mas quero conhecer cada vez mais. Eu já conheço Jesus, que a igreja me ensinou quem Ele é, mas eu quero conhecer mais ainda Jesus, esse Jesus que a igreja anuncia para mim, e a igreja anuncia somente a verdade. É isso que Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui existem muitas críticas, como existiram já no início do cristianismo, lá na época dos próprios apóstolos. Muitos questionaram, muitos no início lá do cristianismo, na igreja primitiva, perguntavam, Pedro, chefe da igreja, os apóstolos, autoridades de Cristo? Sim, mas Cristo é Cristo. E a igreja de Cristo tem autoridade? E quem é autoridade na igreja de Cristo? Não é o próprio Cristo? Sim, a autoridade na igreja de Cristo é o próprio Cristo. O dono da igreja de Cristo é o próprio Jesus.
Tanto é que ele diz aqui: construirei a minha igreja. Minha. Não é a igreja do Papa. Não é a igreja dos bispos ou dos cardeais. Não é a igreja dos padres, dos presbíteros ou dos diáconos. Não é a igreja também somente dos fiéis ou dos leigos e leigas. Não é a igreja, não são os batizados, os donos da igreja. O dono da igreja é Cristo, mas Cristo sendo o dono, o chefe por excelência, a autoridade máxima, sendo Jesus a cabeça da igreja, este mesmo Jesus faz do que ele bem desejar da autoridade dele. Foi aí que ele instituiu, criou também a autoridade do Papa. É aí que ele diz: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Chaves aqui é no sentido autoridade. A autoridade da igreja não vem do comando, da chefia, da autorização, do decreto de juízes ou de promotores. A autoridade da igreja não vem da Constituição Federal. A autoridade da igreja não vem de Suprema Corte Judiciária brasileira ou do mundo. A autoridade da igreja não vem de uma instituição máxima deste mundo, dos países organizados. Não. A autoridade da igreja vem de Deus, do próprio Jesus. E essa autoridade que vem do próprio Jesus, e Jesus como sendo a autoridade máxima da igreja, diz: Pedro, eu vou te deixar para cuidar da minha igreja. Pedro, pecador, os outros apóstolos pecadores, como vocês e todo mundo sabem, todos sabem que os pastores da igreja são frágeis, pecadores. Todos sabem que nós presbíteros, nós padres, o Papa, os bispos, os cardeais, enfim, as autoridades da igreja, que somos nós, da hierarquia, desde o Papa até também os presbíteros e diáconos, nós somos frágeis, pecadores. Mas foi a igreja, foi a Pedro, pecador, que foi falso com Jesus, negou Jesus. Os outros apóstolos que também tinham pecados, foi a estes apóstolos pecadores humanos, bem humanos. Jesus não deixou os anjos para cuidarem da igreja dele. Jesus deixou pessoas bem concretas, pessoas humanas, pessoas frágeis e pecadoras. Que diga que o Papa tem sua fragilidade, que Pedro teve, como Francisco, o Papa atual, tem sua fragilidade, que outros papas que virão, ou papas que passaram na história da igreja, que foram frágeis, pecadores, bispos, cardeais, que até hoje a mídia está mostrando os defeitos da igreja católica, as limitações, as fragilidades dos pastores, as fragilidades daqueles que estão à frente da igreja, que poderiam ser fortes, que poderiam nos dar o exemplo, mas muitas vezes caímos. A mídia continua mostrando a fragilidade da igreja. Jesus já sabia, e ele disse para Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra
construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer a minha igreja. Não são os defeitos dos meus pastores, é como se Jesus dissesse a Pedro: Pedro, eu sei. É como se Jesus dissesse para Pedro e os outros apóstolos: eu sei que vocês são frágeis, pecadores. Eu sei que virão outros papas como Pedro, frágeis, pecadores. Eu sei que virão outros pastores da minha igreja frágeis. Mas é a minha igreja. Sou eu que quero. Sou eu que estou na igreja. A igreja é o meu corpo. A igreja é o meu corpo e, portanto, Cristo sendo a cabeça desta igreja, Cristo diz: sou eu que comando. Sou eu que comando e, portanto, o mal ou os pecados, as fragilidades dos meus pastores não tirarão a dignidade da minha igreja. Para você, leigo e leiga, você, leigo e leiga, que deveria ser um católico praticante, amando a Jesus e amando a igreja, você, leigo e leiga, católico, que costuma falar mal de nós, os pastores, você deveria aumentar sua fé quando vissem ou ouvissem falar mal de nós, os pastores, quando assistissem à mídia falarem mal, mostrando os nossos defeitos de pastores, vocês leigos e leigas deveriam aumentar a fé e dizer: o meu Cristo Salvador já tinha dito que as portas do inferno, o pecado, o mal que tem dentro do ser humano, que tem dentro do cristão, esse mal não destrói a igreja de Cristo. Menos ainda o mal que vem de fora, a maldade que vem de fora, querendo destruir a igreja. Já são mais de 2000 anos de história de cristianismo. Muitos anos se passaram, muitos males aconteceram, muitos pecados foram praticados dentro da igreja, muitos males estão registrados na história da igreja, nos livros, nos anais históricos, mas está aqui registrado hoje, Cristo dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno, as forças do mal, não poderão vencer a minha igreja. Não venceram as críticas, as seitas, as divisões no cristianismo. O cristianismo está dividido hoje no mundo atual, mas mesmo assim, essa divisão não destruiu a igreja de Cristo, que continua salvando, distribuindo a boa nova, distribuindo a salvação para o mundo inteiro. Para quem desejar a graça, a igreja continua dando esta graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,